Oi, pessoal, vamos então continuar a nossa aula de terça-feira. Agora nós vamos falar de português, tá? A Pro vai estar mostrando aqui a data, aula 7, né? A data de hoje, dia 31, terça-feira, e os conteúdos. O conteúdo, eu vou falar sobre, um pouquinho sobre a correção da página 76, que vocês já fizeram, e vou explicar, dar uma pincelada para vocês fazerem a 77 de tarefa, certo? Bom, o que a página 76 pediu pra gente? Primeiro, era uma interpretação de texto, a continuação da interpretação de texto do Coelhinho, que pediu para transcrever no caderno, separando em duas colunas. Então, a Pro separou aqui, ó, a coluna das palavras terminadas em O e a coluna terminadas em U, certo? Então, a Pro são 16 palavras com O e apenas 4 com U. Tá? Na letra B, tá pedindo para pronunciar. O que é pronunciar? Falar mais alto, para a gente perceber qual que é a sílaba mais forte, qual que é a sílaba tônica de cada palavrinha. Fazendo isso, a gente pinta a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, e a gente já acaba respondendo a letra C, porque a gente vai perceber aí qual que é a diferença das palavras que terminam em O e a diferença das palavras que terminam em U. Tá? Então, a Pro pintou de amarelo a sílaba tônica da palavra terminada em O e de laranja terminada em Depois a Pro vai mandar foto para vocês. Então, deixa a Pro pronunciar para vocês perceberem. Por exemplo, a palavra coelhinho. Como que eu percebo a sílaba tônica? Coelhinho, 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 coelhinho. Qual delas que ficou mais forte? É coelhinho, 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 coelhinho. Agora a palavra coelho é coelho, 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 coelho. Apesar de ser diminutivo, é coelhinho. Coelho. Perceberam? Então, assim, pra gente perceber qual é a sílaba tônica, a gente tem que pronunciar. Por exemplo, a palavra casa. É casa ou é casar? É casa. Muito bem. Então, qual é a sílaba tônica? O K. O que a gente percebe? Na letra C, tá perguntando o seguinte: qual que é a diferença das palavras terminadas em O e das palavras terminadas em U? Ó, escreva o que você percebeu quanto à posição da sílaba forte. Eu dei uma palavra aí, eu coloquei de exemplo, depois eu vou mandar foto para vocês. As palavras que terminam com o O, ela tem a última sílaba mais fraca. Por exemplo, a palavra acho. Acho. Certo? Então, qual é a sílaba tônica? O A, não é o xô. Por isso, até tem o som do U, mas não escrevemos com o U, escrevemos com o O. Então, para a gente saber se termina em A, em O ou U, a gente faz essa pronúncia da sílaba tônica. Agora, achou. É achou ou achou? Olha como a sílaba tônica é no final. Por isso que eu tenho o O e depois eu tenho o U. É terminada em U, diferente do acho. Achou. 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 Entenderam? Perceberam? Então, assim, é por isso que as palavras terminadas em O, elas têm a última sílaba mais fraca. Eu caso. Ele casou. Eu caso. Ele casou. Tá vendo como uma terminou em O? Caso, casou. Por isso que terminou em U. Porque a sílaba tônica mais forte é a última. Então, se ela é a última, ela é terminada em U. Certo? Depois aqui, ó, a Pro vai mandar foto, mas não é para fazer igual não, porque era pessoal. A Pro até escreveu, ó, pessoal. Tem um textinho aqui, vocês tinham que dar um título, certo? E aí tem um diálogo, a mamãe, né, e o filho falando sobre
classificação. Então, a Pro deu um título aqui, ó, A Bela Classificação. Então, a palavra de ato que a Pro colocou foi saúde, o ditongo foi leite e o tritongo foi saguão, tá? Só que, como é pessoal, não é para apagar e fazer, não, tá? É para deixar o que vocês colocaram, que cada um coloca o título que quiser. A Pro só colocou para não ficar em branco, ok? Então, vamos lá para a gente passar para a página 77, que é o que vocês vão fazer. O que tá... É história em quadrinhos de novo. Ó, nós temos uma tirinha aqui. Na letra A gente vai ter que usar um dicionário. Ai, Pro, eu não tenho dicionário em casa. Mas tem internet, por isso que vocês estão conseguindo ver a Pro aí, né? Então, vai lá no Google e pesquisa o que é a palavra. Olha aqui, ó. Consulte um dicionário e apresente. O que é apresentar? Vocês vão falar sobre o que vocês procuraram. E apresente o significado da palavra bibliotecário. Antes de vocês pesquisarem, pensem aí. O que vocês acham que é bibliotecário? Tem a ver com o quê? Pensem aí. Ah, tem a ver com filme? Não sei. Sei lá, com maquiagem? Não sei. Então, assim, pensem antes de vocês pesquisarem. Ah, eu acho que deve ser isso. E depois vocês pesquisam, para saber se pelo menos tinha algo a ver com o que vocês pensaram, tá? É bem legal. Depois, na letra B, identifique na tirinha, aqui, elementos não verbais. O que são elementos não verbais mesmo, gente? Muito bem, ouvi daqui. São imagens, paisagens, né? Onomatopeias, né? Que dá pra gente entender uma história, mesmo se ela não tiver escrita e nem fala, tá? Então, aqui, ó, identifique na tirinha os elementos não verbais que identificam a personagem que Armandinho está consultando. Então, aqui tem o desenho do Armandinho e ele está consultando uma pessoa. O que as linguagens não verbais nos dizem? Quem é essa pessoa que ele está consultando? Quais os elementos que nos levam a crer que é isso, né? Que é essa personagem. E a 3, a C, por que a consulta a um ou a uma bibliotecária ou bibliotecário pode nos levar para aventuras em lugares distantes, dentre outras coisas? O que vocês acham? Depois que vocês descobrirem o que é bibliotecário, eu quero que aí vocês vão colocar, apresentar aí o significado, vão colocar para mim identificar quais são as linguagens não verbais dessa tirinha, que nos fazem imaginar com quem o Armandinho está falando, né? E o que um bibliotecário pode fazer pela gente? Por que a gente pode afirmar que ele em si, né, o trabalho dele, pode nos levar para lugares distantes e muito mais coisas, ok? Então, pensem aí, antes de fazer a consulta, façam isso. Anota no papel, eu acho que bibliotecário deve ser isso. Então, vocês vão, escrevam e depois vocês consultem, para ver se pelo menos tinha alguma coisa a ver, tá bom? Depois vocês comentem com a Pro, certo, pessoal? Um beijo!